Bom dia, turma. Tudo bem? Como estão? Se cuidando, tomando os cuidados necessários, pedindo a Deus aí que tudo isso passe e voltemos logo à nossa rotina normal, nossa rotina do dia a dia mesmo, né? Do escola, trabalhos, enfim, né? Aquela coisa bacana que a gente agora passa até a sentir falta desse contato, né? Mas enquanto isso não retorna, enquanto não retorna ao normal, vamos dar sequência aí já na primeira unidade do nosso livro do segundo bimestre, cujo título é Texto e Linguagem, Conto. Então, essa parte aí vai tratar dessa questão do que é um conto, que é um tipo de texto narrativo que vai ser um pouco menor que o romance, como nós vimos lá no livro, no primeiro livro, no livro do primeiro bimestre. Então nós temos aí a definição. Conto é o tipo de narrativa breve que traz na sua composição os mesmos fatores que caracterizam o romance. Então são os mesmos elementos presentes, chamados elementos da narrativa, que é o narrador, personagem, enredo, espaço e tempo bem definidos. Sendo que, só para frisar, a diferença é o romance, ele é mais extenso, ele tem fatores mais complicadores, não é? Dentro da própria história, há mais complicações. O conto não, o conto ele é mais simples. Se distingue do romance por apresentar a quantidade reduzida de personagens, por ser escrito em poucas páginas e por ter uma única trama. Como eu comentei, o romance tem uma gama de tramas maior, né? O conto não, o conto ele é mais simples mesmo e é um texto menor. Quanto ao uso da língua, os contos empregam uma variedade culta. O que seria a variedade culta da língua? Seria a linguagem bem cuidada, não é? Aquela linguagem objetiva, direta, bem cuidada, bem tratada. Foco narrativo, ou seja, o modo como a história é contada. O narrador em terceira pessoa são dois tipos, né? Vocês sabem. Narrador em primeira e em terceira pessoas. Narrador em terceira pessoa é aquele que conta a história sem participar dela como personagem. E aí temos a divisão. Narrador observador observa a história de longe e narra os acontecimentos sem revelar o íntimo dos personagens. Ele está apenas observando, como o nome já diz. Narrador onisciente tem conhecimento total dos fatos, conhece a fundo a psicologia dos personagens. Então, ele tem uma interação maior, ele sabe exatamente o que vai acontecer, como cada personagem pensa e age diante das tramas do próprio texto, tá bom? Continuando aí. Narrador em primeira pessoa. Relata a história e participa dela ao mesmo tempo. Então pode ser. Então, primeira pessoa, quando a gente vai estudar pronome, verbo, né? Percebemos quem é a primeira pessoa do discurso? É aquele que fala, é o eu. Narrador protagonista. Narrador, o personagem principal é também o narrador. Então, ele participa da história e conta a história. Por isso chamado narrador protagonista. Protagonista é o personagem principal. Narrador testemunha, personagem secundário, narra os acontecimentos. Tá? Personagem secundário, vocês podem acrescentar, que narra os acontecimentos. Faltou o que aí? Então, é um personagem secundário que vai narrar, né? Ele não é um personagem principal. Espaço e tempo. O espaço físico deve ser reduzido a um único ambiente ou a poucos. Preferência geralmente acontece em um único ambiente. Quando ocorre mais em um ambiente, então o espaço físico é onde a história acontece. Geralmente em um único lugar. Pode acontecer um outro local, por exemplo, está dentro de uma casa, na sala, e aí passa-se algo fora da casa, no quintal, na varanda, tá? Mas muito pouco, geralmente é um único ambiente. A noção de tempo não deve ser muito extensa, como por exemplo em algumas horas ou quando muito em alguns dias. Então a questão do tempo, o espaço físico é onde acontece a história. Tempo, quando acontece. Tá bom? Então nós temos aí apenas uma outra caracterização do texto narrativo, como nós já vimos o romance, né? Nós temos os contos, crônicas, romances e novelas. Já vimos o romance lá no livro do primeiro bimestre, agora o conto, que vai ter uma estrutura bem menor, né? E percebemos aí os elementos, que praticamente são os mesmos. Vocês vão observar aí questões comentadas no nosso livro, na página 17. Temos texto 1, texto 2, questões comentadas. Temos um comentário aí sobre o Luiz Fernando Veríssimo, um excelente escritor,
maravilhoso, citando aí também um grande contista da nossa literatura, da literatura brasileira, que foi o Machado de Assis. E a partir daí, tem aí a sinalização para as questões de exercícios, né? A partir da página 19, número 1, lá na parte da direita da folha, da página 19, vocês vão elaborar essas questões das páginas 1, né, indo até a questão número 20, tá bom? Páginas 19, 20, 21, 22 e 23. E tem essa proposta, essa produção textual aí que na outra aula eu vou orientá-los como fazer, está bem? Então, vocês têm aula de redação, eu até comentei isso com outra turma, mas eu não sei como que a coisa é feita na disciplina de redação. Mas já que tem essa proposta aí, eu vou orientá-los na próxima aula para que vocês executem também. Na próxima aula faremos a correção e a elaboração dessa proposta de produção. Tá bem? Importantíssimo vocês lerem o livro, olharem, observarem como que o livro está explicando, lerem os textos. Tá bom, meninos? É cada um fazendo a sua parte, né? Eu faço a minha parte daqui de orientá-los. Ainda não estamos na aula presencial. Estaremos em breve, mas ainda não estamos. Então, temos de fazer o melhor nisso aí, tá? A orientação está vindo, estamos dando, eu como outros professores. Vocês precisam do contato com o livro, tá? Quem não tem o livro pode copiar no caderno esse resumo que eu passei. Tentem pegar esses exercícios, porque é importante praticar. Muito mais do que ler isso tudo é a prática do exercício. O exercício é a prática. Praticar mesmo. Mas é importantíssimo, primeiramente, antes da prática, é ler. Tá bom? Ler, não entendeu, volta, marca o que acha que é mais, vocês podem achar que é mais importante. Importantíssima a leitura dos tópicos e assinalar o que é mais importante. Utilizem aquelas canetas marca-texto que são das cores amarela ou verde. Isso é uma tática legal para estudar. A cor chama atenção, tá bom? Então leiam. Aí o que tem aí é apenas um resumo. Vocês vão se basear basicamente no livro mesmo, tá bom? E a elaboração dos exercícios é de suma importância. Na próxima aula corrigiremos. Fiquem com Deus, uma boa semana.